Boa noite, queridos. A gente vai dar início, então, à nossa série de estudos sobre escatologia, estudo do fim dos tempos, e a gente vai começar, então, mergulhando um pouco no que é a escatologia. Deixa eu te explicar algumas coisas antes da gente entrar profundamente. Existe muita resistência contra a teologia, e as pessoas elas têm muitas deduções sobre o que é teologia. Não, teologia é feita por ateus. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. É feita por ateus, por isso que eles estudam, que eles querem provar que Deus não existe. Rapaz, como é que alguém que vai estudar Deus quer provar que ele não existe? E aí tem muita coisa na internet, mas ela existe para nos auxiliar a entender algumas coisas. E esse assunto é primordialmente um mergulho que a teologia fez sobre o estudo do fim dos tempos. Na verdade, teologia é o estudo de Deus. Eu costumo dizer que é aquilo que Deus se deixou ser estudado. Porque um ser insondável não tem como ser estudado. Então, ela vem para nos auxiliar na compreensão da revelação de Deus e nos ajuda a crescer para entender aquilo que a Bíblia está nos expondo. Então, basicamente, existem 4 tipos de teologia. Existe a teologia bíblica, a histórica, existe a teologia prática e a sistemática. Bíblica, histórica, prática e sistemática. A teologia bíblica, ela é aquela teologia que estuda o texto, a letra, o contexto, línguas originais e tudo mais. A teologia histórica, ela é a evolução temporal, é aquilo que foi desenvolvendo ao longo de toda a história. A teologia prática é aquilo que a gente aplica no nosso cotidiano. E a teologia sistemática, ela é um sistema que organizou os estudos. Por exemplo, a teologia sistemática, ela organizou entre 10 ou mais assuntos. Porque, por exemplo, quando você vai ler, você vê ali Gênesis capítulo 1, a criação, e aí você vai ver outra coisa lá pelos profetas, depois lá no Evangelho. Então, a teologia sistemática, ela reúne por assuntos e temas para que a gente possa compreender profundamente aquele tema. Então, por exemplo, você tem a teologia... Tem uns termos técnicos aqui que os caras de internet são bem chatos, então não é logia, é logoi, mas coisa, detalhes. Teologia, estudo de Deus, eu estou falando a grosso modo. Cristologia, o estudo de Cristo. Angelologia, alguns falam angelologia, só que angelologia é o estudo das matérias. É angelologia, o estudo dos anjos, demônios e tudo mais. Paracletologia, antiga pneumologia, que é o estudo do Espírito Santo. Antropologia, estudo do homem. Soteriologia, estudo da salvação. Hamartiologia, estudo do pecado. Bibliologia, estudo do Alcorão, né? Bíblia, né? Bibliologia. E aí vai eclesiologia, a história da igreja, e escatologia, o estudo, o estudo das últimas coisas, dos fins das coisas. Então, a escatologia ela faz parte de um sistema de estudo que vai compreender o fim de todas as coisas. Amém? Até aqui, tá dando para desenrolar? Sei que você vai lá no YouTube depois e vê de novo. E aí, dentro da escatologia, nós temos 4 linhas de pensamentos dentro da escatologia. E agora que o negócio começa a ficar maluco. Por quê? Como diz aquele versículo em Hebreus, que diz que a palavra é como uma espada de 2 gumes, capaz de penetrar no mais profundo, dividir juntas e medulas, almas e espíritos, discerne as intenções do coração. E é muito engraçado que quando você vê um crente, um cantor, um pastor famoso, às vezes você diz assim, que legal que ele está pregando. Mas quando você senta com ele e começa a destrinchar a palavra e começa a ver no que aquele homem acredita, você começa a ficar assim, nossa, que loucura. Então essas 4 linhas da escatologia, elas são preterista, idealista, histórica e futurista. A linha preterista, ela é o seguinte: tudo no Apocalipse está ligado ao passado. Todos os eventos do Apocalipse, para esse tipo de gente, os preteristas, se cumpriu no ano 70, quando o general Tito, que depois veio a ser imperador Tito, destruiu a cidade de Jerusalém.
Foram mais de 100 e poucos assassinatos, mais de 100 mil judeus escravizados, e ali acabou a nação de Jerusalém. A cidade de Jerusalém acabou ali. E, por consequentemente, também a nação. Foram 40 anos depois da morte de Cristo, no ano 70, e ele, cara, aquilo que você vê hoje, que é o Muro das Lamentações, foi o que sobrou do templo. Só sobrou aquilo. Ele destruiu tudo, acabou com tudo. Então, os preteristas acreditam que Jesus não volta. Eles acreditam que Jesus já voltou. E no ano 70, Nero, por exemplo, era o anticristo. E aquela invasão de Jerusalém já era a grande tribulação. E aí, os historicistas, ou a escatologia histórica, acredita que o Apocalipse foi se cumprindo no decorrer da história. Então eles se apegam a fatos históricos, acreditam que a igreja precisa construir algo. Né? Então a gente tem ali os presbiterianos, os luteranos, que pensam assim. Que não acreditam mais num apocalipse literal. Eles falam que nós já estamos no milênio. E que o cristianismo é uma religião histórica. O que isso fala? Que as histórias servem de edificação. Que o avanço da igreja precisa acontecer. E aí eles têm o lance de uma escatologia triunfante. O que é isso? O governo, você veio para reinar em vida, você veio para ser um sucesso e tudo mais. E aí diz que tem a teologia dos 7 montes, não sei se alguém já ouviu isso. A teologia dos 7 montes é que tem que ter cristão na política, na música, nos negócios, nos 7 pilares do mundo. O cristão tem que chegar lá e a igreja tem que dominar. Então eles acreditam então que a igreja vai avançando até o ponto de dominar tudo, e depois que tudo tiver dominado, aí Jesus volta. Essa é a escatologia histórica. E a pior de todas é a escatologia idealista, que para mim é um absurdo. As profecias do Apocalipse da Bíblia não são literais, elas são ideológicas, segundo o idealista, é um ideal. Eles não acreditam que a profecia bíblica é real, é literal, e que o evangelho ele é um ideal para melhorar o homem. É tipo assim, Jesus não vai voltar, a gente vai ficando bom, melhorando, entendeu? Até, sei lá, criar asa na costa e subir para o céu. Só que o que acontece é o seguinte, essas teologias, esses pensamentos, perderam a força depois de Hitler, perderam a força depois de 2 guerras mundiais. Então, como é que o homem melhora se ele está em pé de guerra? Como é que o homem melhora com um homem como Hitler? Você entende? E o grande problema dessas linhas interpretativas, como históricas e preterísticas, ideológicas, é dispensar o contexto espiritual. Então, deixar de acreditar na volta física de Jesus. Não, Jesus, assim, não é que ele vai voltar. Ele vai dar um salve na igreja, mas, sabe? Então, eles deixam de acreditar também, por exemplo, que a igreja vai para o céu. Essas linhas, em sua maioria, que é um absurdo isso, é totalmente contra a doutrina bíblica, eles acreditam que a terra vai melhorando. Vai melhorar, e nós vamos restaurar todas as coisas e depois a gente vai chegar em um futuro que vai ficar tudo bem. Por exemplo, quem acredita assim são os judeus também. Eles acreditam que a terra não vai ser sempre mal. Entende? Vai melhorar, até ficar tudo bem. E aí, por último, que é a que eu acredito, e que eu acredito que a maioria de nós, mesmo sem saber, doutrinariamente, mas crê assim, que é a futurística, ou escatologia profética, que é uma interpretação que defende que a maior parte dos eventos do Apocalipse ainda vão acontecer. E no discurso do Monte das Oliveiras, que também é um exemplo, ainda vai acontecer. Então ela entende que as profecias como a grande tribulação, anticristo, milênio, ocorrerão ainda no futuro e será global, será para todo mundo.
E aí Apocalipse capítulo 1, versículo 19, é onde a gente começa a entender então a escatologia futurista, que olha para frente. Apocalipse capítulo 1, verso 19. A gente então acredita que nesse verso Deus separa de três formas, ou começa a revelar três coisas diferentes a João, na qual ele vai entender o Apocalipse. O texto diz: escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. João aqui está falando de três estações diferentes que o Senhor manda escrever. A que ele vê, as que são e as que hão de acontecer. Amém? As que ele está vendo, as que são e as coisas que vão acontecer. E aí, hoje eu não vou falar sobre arrebatamento, mas fica uma deixa muito legal. Hoje eu vou falar sobre a vinda do Senhor. E aí, as coisas que João está vivendo, que ele escreveu, fala daquilo que estava perto dele, a perseguição da igreja, o questionamento sobre se Jesus era Deus ou não, sobre a ressurreição. E ele começa a escrever, então, ali até sobre a igreja. Ele começa a dizer, então, sobre as perseguições, até sobre Nero. Ele fala das dificuldades do corpo de Cristo. Ele fala sobre o esfriamento da igreja. E você vê que isso vai até o capítulo 4 do livro de Apocalipse. Dali para frente, a igreja some. Só vai aparecer depois a igreja no livro de Apocalipse, no capítulo 19, quando o céu se abre e a igreja desce agora como o exército do Senhor, gloriosa, vestido de linho fino. E aí o que acontece é o seguinte: Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 2 diz: depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Daqui para frente, então, João está sendo o representante da era da igreja. Tínhamos ali a última igreja, Laodiceia, no qual nós entendemos que hoje vivemos essa estação da igreja, a última igreja. Então, você vê que João agora abre-se para ele uma porta no céu. E ele é a representatividade da estação da igreja. Para onde que a igreja vai? Para o céu. As pessoas dizem, sobe para cá. Não existe esse termo, sobe para cá. Sobe aqui. E aí o Senhor fala com ele, falando, olha, sobe, vem para cá. E João, então, sendo um representante daquela estação, ele sobe. Ele vai arrebatado em espírito para o céu. Sabe o que acontece? No decorrer da história, a partir do capítulo 5 até o capítulo 19, o jugo de 7 começa a ser derramado sobre a terra. 7 taças, 7 trombetas, 7 selos. E você vê então o mundo passando por esse descarregar do número 7 sobre ele. E a igreja não é citada, não está ali. O que acontece então é que essas linhas teológicas desprezam isso. Desprezam que é literal aquilo que Jesus está falando através de João, só que a igreja não está ali. Desprezam o céu, desprezam a vinda de Jesus. E se tem uma coisa que a gente precisa entender é que no capítulo 4 a noiva está sofrendo, até o capítulo 4 a noiva está sendo perseguida, mas há um lugar no céu para a noiva de Cristo. Amém? Há um lugar onde nós seremos levados e ali guardados. João, capítulo 14, versículo 1 ao 3. Jesus disse isso. Olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, mas crede também em mim, que na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim,
mesmo para que onde eu estiver, vocês estejam também. Uma certeza é que Jesus irá voltar. E aí, a volta de Jesus, ela não é apenas uma promessa, uma profecia apenas. Ela é uma doutrina elementar do cristianismo. Ela é um fundamento no qual nós devemos e podemos firmar as nossas vidas e a nossa fé. Porque ela é literal. Jesus vai voltar. Você vai ver Jesus voltando. E aí, não é a evolução da igreja. A igreja vai evoluindo, vai conquistando, e aí Jesus vem quando tudo estiver dominado, a igreja já manda em tudo. Não é isso que as Escrituras nos dizem. Jesus irá voltar para resgatar o seu povo. E aí agora eu quero começar a te mostrar alguns textos aqui. Atos, capítulo 1, versículo 10 ao 11. Diz assim: E estando os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu viste ir. Aqui é quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos depois de 40 dias, depois de ressurreto, ele passa 40 dias com seus discípulos, e ele está no Monte das Oliveiras. Então agora ele sobe aos céus e as nuvens cobrem ele, e ele sobe. E aparecem 2 anjos e começam a dizer assim: por que vocês estão admirados com a subida de Jesus? E aí a profecia angélica, não tua, mas dos anjos. A profecia dos anjos, a profecia angelical é: da forma que vocês viram ele subir, ele vai descer. Ou seja, se ele subiu literalmente, ele desce literalmente. Só que no Antigo Testamento, Zacarias capítulo 14, versículo 1 e o versículo 4 reforçam a mesma coisa. Zacarias capítulo 14, versículo 1 diz: Eis que vem o dia do Senhor, e que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Ou seja, vem o dia do Senhor. Versículo 4: E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de frente para Jerusalém, para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e outra metade para o sul. Zacarias, muitos anos antes, está dizendo a mesma coisa que os anjos disseram. Os apóstolos estavam ali, os discípulos estavam no Monte das Oliveiras, de frente para Jerusalém. Quando eles falam: olha, esse Jesus que foi assim vai voltar, ele está falando dessa profecia, que ele vai pisar de novo o Monte das Oliveiras. A diferença é que Zacarias diz que o monte vai se rachar no meio na volta. Vai ter um negocinho forte lá. E aí, o que acontece? Hoje, eu não sei se ainda tem, mas alguns anos atrás tinha uma câmera que ficava ligada 24 horas, uma live 24 horas voltada para o Monte das Oliveiras. Quando começava alguns sinais, algumas coisas, quando começava algumas guerras, e aí a galera já pensava assim: bora ver se Jesus vai voltar mesmo. E aí, sabe o que é engraçado? É porque os muçulmanos têm um vale entre a cidade de Jerusalém e o Monte das Oliveiras. Eles construíram ali um cemitério e fecharam a porta da cidade com pedras. Por quê? Olha que loucura. Um sacerdote judeu não pisa no cemitério, porque ele se torna impuro. E aí eles fecharam a porta de Jerusalém com pedra. Tem fotos no YouTube, só colocar lá. Monte das Oliveiras, de frente para Jerusalém, você vai ver. É um muro fechado com pedras. Só que a profecia de Zacarias pega os caras na ratada, porque é cemitério até ele pisar no monte, né? Que diz que vai abrir a terra no meio, vai virar um vale. Cadê o cemitério?
E aí Jesus não vai mais como um pobre sofredor, ele volta como o Senhor de toda a terra. Acredito que na festa que ele pisa num monte, quem estiver no cemitério ressuscita. Deus é poderoso. Jesus é demais. Então não é pedras que vai segurar o nosso Senhor, amém? Para você ver a mentalidade que os caras têm. E aí, em Mateus capítulo 25, verso 31, diz: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, se assentará no trono de sua glória. Ou seja, Jesus irá vir em glória. Jesus irá vir em poder. Aquela figura do cordeiro indo para a cruz, isso não existe mais. João, quando olha para Jesus em Apocalipse capítulo 1, versículo 13, ele começa a dizer: são olhos como chama de fogo, seus cabelos é como a branca lã, seus pés como o bronze reluzente. Na sua coxa e na sua capa tem um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. De sua boca sai uma espada afiada. Então, a descrição é de um guerreiro e muito poderoso. Amém? Então, o que a gente vê aqui é que, todos esses versos que nós temos, que o primeiro reino de Jesus foi implantado, espiritual, mas o segundo é físico e glorioso. É literal, Jesus vai voltar e vai pisar nessa terra novamente. E aí, os eventos que são literais precisam de uma vinda literal para concordarem. Porque, por exemplo, como então que a vinda de Jesus não é literal se o anticristo é? Como que a vinda de Jesus não é literal se o falso profeta é? Se a besta é? Se a grande tribulação é? Se a marca da besta é literal? Por que então só a vinda de Jesus não é? Então, eventos literais precisam de uma volta literal. Eventos físicos e reais precisam de uma volta física e real. Então, não faz sentido as históricas, ideológicas, os preteristas. Jesus vai voltar. Amém? Então, a volta de Cristo, como eu já disse, ela é mais que um evento. Ela é um firme fundamento para todo cristão verdadeiro. Na verdade, ela é a volta de Cristo, ela é o fechamento do plano da redenção. Ela é a cereja do bolo. Deus então está finalizando o plano da redenção com a volta de Jesus. A segunda vinda de Jesus, ela é o selo que encerra toda essa estação de redenção e salvação sobre o povo. Então, ela não é só algo isolado, é uma sequência de eventos que irão culminar na volta gloriosa de Jesus e vai reinar fisicamente nessa terra durante 1000 anos. Junto com todos esses eventos, vem uma responsabilidade sobre a igreja. Junto com todos esses eventos apocalípticos e coisas que vão acontecer, sobre nós repousa uma responsabilidade. O nosso dever não é só esperar ociosamente a volta de Jesus. O nosso dever não é só, sou salvo, ok, estou legal, recebi a Cristo, beleza, agora vamos aguardar Jesus voltar. Na verdade, o que muito cristão pensa é: deixa eu resistir até Jesus voltar. Deixa eu resistir ao pecado, resistir ao mundo, resistir às coisas ruins, os bichos, demônios, aí a gente vai, até Jesus voltar. Ai, me salvou, oh, glória, acabou, pronto. Fui para o céu, recebi uma harpa e 2 asinhos, com aqueles plásticos. Não é isso não. Existe uma responsabilidade sobre nós como igreja. 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Olha isso aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8 diz: Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Meu Deus, 8 e 10. Desde agora que eu vou começar a palavra, tudo até agora foi introdução. Até meia-noite, bora. 2 Timóteo 4,8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também todos quantos amam a sua vinda. Aqui,
Paulo está falando a Timóteo, olha, existe uma coroa, existe algo guardado para aqueles que amam a vinda do Senhor. Quando ele fala a palavra ama a vinda do Senhor, a palavra amar aqui é a palavra agapau, que é um derivado da palavra ágape, do tão famoso amor ágape, que quer dizer um amor sacrificial, um amor que é puro, que é verdadeiro. Então, aqueles que amam a vinda do Senhor de forma sacrificial. E aí em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22, Paulo está usando agora um termo novo, que é interessantíssimo. Ele fala, se alguém não ama Jesus Cristo, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. E aí ele fala, Maranata. Você tem que ver que Paulo já estava velhinho aqui, estava meio estressado. Ele falou, eu não amo o Senhor. Maldito. É o que está escrito, seja amaldiçoado. Mas não façam isso em nome de Jesus. Aqui é Paulo. Quem somos nós? Só que ele usa Maranata. Maranata é como se fosse uma sigla ou uma gíria que era do tempo deles lá. E então eles começam a dizer Maranata, que quer dizer ora vem Senhor Jesus, ou ora vem o Senhor, ou vem o Senhor. Então, ele está dizendo que Maranata, está falando que Maranata não é só uma frase. Maranata é um estilo de vida. Maranata é uma forma de viver. Um estilo de quem espera e ama a volta do Senhor. Não é só cantar umas canções maranatas ou falar maranata de uma forma escapista, porque eu estou sofrendo no mundo, está acontecendo um monte de coisa, eu não aguento mais esse governo, não aguento mais as guerras, não aguento mais isso, os pecados, então eu quero ir-me embora. Maranata. Não é isso. Maranata é uma sede e um amor pela volta do Senhor, mas não por aquilo que estamos vivendo, mas por quem Ele é. Então, existe sobre nós uma responsabilidade desse estilo de vida maranata, para que o Senhor então volte. E agora, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12, diz assim: esperando e apressando a vinda do dia do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão derretidos e os elementos abrasados se derreterão. Aqui Pedro, o apóstolo Pedro está dizendo então que esperando e apressando a vinda do Senhor. Opa, aqui começa um negócio bem profundo, porque se eu posso apressar, eu posso também atrasar. E aí, tem uma discussãozinha sobre esse versículo, sobre, então, Deus não sabe o dia, Deus não sabe a hora, como é que fala? Porque Jesus disse que só o Pai sabe o dia e a hora, e como é que a gente pode apressar, ou pode retardar a volta de Jesus? E aí eu penso que Deus sabe tudo por sua onisciência, mas alguns eventos estão linkados com a volta de Jesus. E para que essa volta aconteça, algumas coisas também precisam se encaixar. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 24, no verso 37 ao 39, eu gostaria que você abrisse esse texto. Mateus 24, do 37 ao 39. Porque Mateus capítulo 24 é o sermão escatológico de Jesus, é o sermão do fim dos tempos. Eu quero te mostrar um negócio ali muito interessante. Mateus 24, 37 ao 39 diz... Esperar. Eu estou ouvindo o pai passando. Mateus 24, do 37 ao 39. Amém? Quantos acharam, diga achei. Glória a Deus. Mateus 24, 37 diz assim: pois como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam sem casamento, até o dia que Noé entrou na arca,
e não perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E é interessante esse texto. O que a gente aprende com esse texto? Que as pessoas estavam ocupadas em seus afazeres e não deram a mínima para aquilo que o Senhor estava falando. Gênesis e acho que Hebreus diz que Noé era pregoeiro da verdade. Imagina esse cara com a missão de construir uma arca gigante e ainda pregar a verdade. E eu penso que ele ficava falando, dizendo, gente, vai chover. E é interessante que até então nunca tinha chovido sobre a terra. E imagina você falar de alguma coisa que não existe ou que ainda não se viu. É a mesma coisa você falar, Jesus vai voltar, meu irmão. E as pessoas nos julgam como loucos. E dizendo, cara, desde quando eu me entendo por gente, as pessoas falam que Jesus vai voltar. Desde quando existe crente na terra, fala, Jesus vai voltar, e nunca voltou. A primeira resposta deve ser, sorte tua. A segunda é que o texto diz o seguinte, que eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. O que dá-se a entender, então, que o dilúvio aguardava a conclusão da arca. Porque logo após isso, veio o dilúvio. E a Bíblia diz que quando Noé entra na arca, e aí não perceberam e chegou o dilúvio a todos e levou todos. Então, no começo do texto, Jesus está dizendo, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando tiver dado o tempo, a estação, quer seja a igreja apressando, quer seja se cumprindo a palavra de Deus, os homens estarão ocupados em seus afazeres com as coisas do seu coração. E virá o Filho do Homem. E aí, o que acontece é que a gente precisa, então, viver Maranata, viver a volta de Cristo. Viver isso na prática. A nossa vida precisa ser uma vida que acelera a volta do Senhor. A nossa vida precisa ser uma vida que está sempre pronto. A qualquer momento a gente entrar na arca. A qualquer momento a gente está pronto para acessar aquele lugar. Por quê? Porque existe uma parábola em Mateus 21. Eu vou ler só o verso 21, verso 41. Mas eu vou te explicar. É a parábola da vinha. Jesus começa a dizer então que plantou uma vinha e mandou para lá os seus trabalhadores. E aí esses homens se apossaram da vinha. Então ele manda mensageiros e eles pegam os mensageiros e espancam os mensageiros, né, maltratam esses mensageiros e pensa o dono da vinha. Vão mandar então o meu filho, que aí vão respeitar. E aí a parábola diz que eles pegam o filho do dono da vinha, maltratam e matam o dono da vinha. E no verso 41 diz assim, fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrenderá a vinha a outros lavradores, que lhe remetem os frutos nos seus devidos tempos. O que acontece é que Jesus está dizendo nessa parábola que aqueles primeiros lavradores, que são os judeus, que pegaram seus servos e profetas, agrediram, bateram, e quando veio o filho do dono da vinha, eles mataram. Então agora ele vai transferir a vinha para a mão de novos lavradores. Eu te pergunto, quem são os novos lavradores? A igreja. A igreja, então, tem uma responsabilidade, porque o fim da parábola está dizendo, porque eu lhe procurarei fruto no seu devido tempo. E o que acontece, a outra parábola que a gente pode entender isso é quando Jesus olha para a figueira. Ele chega na figueira e procura frutos e não tem frutos, então ele amaldiçoa a figueira. E aí os discípulos ficam meio... Mas como é que o Senhor quer figo e não é tempo de figo? E mesmo assim o Senhor amaldiçoa a figueira? Porque uma coisa é você ir atrás de jambo agora que está começando o tempo. E aí você já começa a procurar. Mas você vai achar jambo fora do tempo? Não tem como. E aí você com raivinha amaldiçoa
o jambeiro. Sabe o que eu entendo com isso? É que haverá tempos que Jesus procurará frutos em nós, mesmo não sendo tempo de frutos. Jesus vai chegar conosco e dizer: e aí, Samuel? E os dons que eu te dei? E os frutos? Cara, vamos lá. Senhor, eu estava ocupado, eu sou muito novo, sou uma criança. Senhor, eu sei o quê. E os frutos? Porque cabe a nós, a igreja, a responsabilidade de fazer a vinha frutificar. Dessa forma, nós estaremos então apressando a volta do Senhor. Porque não é só uma promessa de cruzar os braços, sentar o seu bumbum na cadeira e esperar Jesus voltar. Existe uma responsabilidade sobre a igreja. Tem um dos versos na Bíblia, eu acredito que é Ezequiel capítulo 12, não está no sermão, mas veio agora, que o Senhor diz assim ao profeta: quando eu te avisar sobre o pecado de alguém, e você for lá com essa pessoa, confrontá-la, e ela não se arrepender, o sangue dessa pessoa será cobrado dela. Mas se eu te avisar do pecado de alguém, e você não for lá, e aquela pessoa morrer no seu pecado, o sangue dela de ti eu vou cobrar. Será que o sangue dessa geração será cobrado da mão da igreja? Será que o sangue de um parente seu que faleceu sem Jesus será cobrado da sua mão? Precisamos viver Maranata, meus amigos. Nós carregamos algo tão precioso que é o Evangelho de Jesus Cristo e a esperança da sua vinda. Nós carregamos algo tão poderoso que é a salvação. Eu tive uma experiência que parece ser engraçada, mas para quem passou não é nada engraçado. Eu tive pedra no rim. Todo mundo já sabe essa história. Eu contei 500 mil vezes. Mas foi um remedinho que me curou. Pensa no evangelista de pedra no rim, sou eu. Eu vejo alguém com a mão aqui, eu falo: cara, que isso, pedra no rim? Foi assim, ó, azeite, é limão, é não sei o que, agora toma, vai expelir. Agora imagina, se um remedinho que me livrou de uma dor absurda, eu prego isso à torta e à direita. Imagina um evangelho que me salva eternamente. Imagina um evangelho que me tirou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Imagina o evangelho que salvou e mudou toda a minha concepção de vida, me deu uma família, me deu novas vestes, tirou aquele peso, aquela podridão do pecado da minha vida. Quantos de vocês aqui não eram pessoas estragadas, eram pessoas que não prestavam para nada, e você hoje é uma pessoa do bem, porque Jesus entrou na tua vida, porque Jesus mudou seu coração. Agora, imagina você com essa cura em suas mãos e não compartilhando com ninguém. E eu fico extremamente chateado com os crentes, desculpa a gíria paraense, caldo de gó. Que imagina comigo, uma vez o cara falando assim, chegou todo empolgado comigo: pastor, eu estou evangelizando no meu trabalho. Digo: uau, que legal, cara. O que tu está fazendo? Qual é a estratégia? Que é difícil, né? Eu passei quase um ano na minha antiga empresa lá para conseguir fazer uma oração lá. Agora no dia eu estou tudo crente, aí mais fácil. Mas ele falou: todo dia eu escrevo um folhetinho. Eu escrevo não, eu trago aquelas literatura, eu deixo na mesa do meu patrão. Aí eu falei: cara, deixa eu ver se eu lembro do teu testemunho aqui. Tu era de milícia, né?
Pastor, era vida louca, milícia. Tá, ó. Aí eu falei, vida louca. Cara doido. Pega um folheto com toda a sua marra e põe em cima de uma mesa. Legal. Fala sério. Isso não é viver Maranata, meus amigos. Sabe aqueles testemunhos que os caras falam, né? Que 37 facadas, 57 tiros, lutei contra o Bop, lutei contra o He-Man, contra o Jiraiya, contra os Power Rangers, eu fiz tudo isso e tal, agora... E agora, cara, o que você fez para Cristo? Eu fui pro culto na chuva, acredita? Meu Deus. Eu imagino o apóstolo Paulo lá na glória dizendo assim, misericórdia, Senhor, era para eu ter deixado o fogo cair e consumir tudo. Porque a vida maranata ela é uma vida responsável. É fácil cantar, né? A chama não vai apagar, nos tornamos responsáveis. É muito bonito cantar isso. Mas e viver maranata? E a vida pensando que, cara, ele pode voltar agora. A pessoa se acontece igual aqueles filmes de arrebatamento, eu digo, amém! Eita, caramba, que legal. Sabe por que as pessoas não querem que Jesus volte? Isso é uma pesquisa, tá? Porque ela ainda tem muito BO para resolver. Teve um influencer que gravou um vídeo, ele estava no Carnaval de Salvador. E a Baby do Brasil era meia doida mesmo, ela meteu a cara lá e a Ivete deu o microfone para ela e ela falou assim, Ivete, nós estamos em Apocalipse, no meio do Carnaval de Salvador. E a Ivete, eita, como assim? Jesus está voltando e tal. Tomaram o microfone da Baby. Tomaram o microfone da Baby, beleza. Aí depois o cara gravou um vídeo que ele estava lá, dançando, lá no bloco. E aí do nada a Baby do Brasil começa a falar isso. E como um bom crente desviado, a palavra pesou no coração. E aí ele pensando, sabe o que ele falou? Não, Jesus, tu não pode voltar agora não. Tá tudo dando certo na minha vida. Olha a mentalidade do cara. Tem muito projeto para cumprir. Quer dizer que a volta de Jesus te faz mal? Deixa eu te dar uma notícia. Se a volta de Jesus te faz mal, fique tranquilo, você não vai subir com ele. E a última coisa para a gente encerrar. Precisamos viver na eminência da volta. Muitos querem descredibilizar a volta de Jesus. Muitos querem zombar dizendo assim, tem muita coisa para se cumprir, meu irmão. Tem muito lugar para ser evangelizado ainda. Eles se apegam a esses lances assim que não tem, não tem cabimento. E começam a dizer, não esquenta não. Jesus ainda vai demorar. Dá tempo de plantar uma vinha, casar, fazer um filho, escrever um livro. Tem gente que diz isso. E aí Jesus volta. Ainda vai demorar bastante. Os apóstolos, eles pouco escreveram, sabia? Eles já escreveram velhos, porque eles pensavam que Jesus voltava ainda na geração deles. Os apóstolos, eles não construíram casas, templos, eles não juntaram dinheiro, porque eles pensavam, Jesus volta na nossa geração. Não estou falando para você viver de uma forma irresponsável. Construa, estude, planeja, mas no seu coração, fique sempre sabendo que a qualquer hora Jesus pode voltar. Sabe, de todas as profecias que faltam se cumprir, são quase 80 e poucas, fique alegre que eu não vou citar todas hoje, mas apenas 2 faltam acontecer. A volta de Jesus e o arrebatamento, dependendo da visão escatológica. A volta de Jesus tem sinais, mas o arrebatamento não. Então, Jesus falando,
Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Venho sem demora, conserva o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 16, 15, dizendo, eis que venho como vem um ladrão, bem-aventurado é aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja em sua vergonha. Meu conselho, arrume-se como noiva, coloque suas vestes de louvor e santidade, se prepare, Jesus volta, viva a sua vida como se ele tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e como se ele voltasse amanhã. O Senhor volta. Se tem uma coisa que nós podemos nos alegrar é que o nosso amado vai voltar para nos buscar. O nosso amado vai voltar para te buscar. Ele disse, tem muitas moradas e com certeza uma dessa é para você. Amém? Você pode se colocar de pé então para a gente orar?